Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Isadora é de São Paulo. Ela sempre cobrou muito de si própria. Em 2009, ela descobriu que tinha lúpus, uma doença autoimune, e se sentia culpada por causa disso. Em 2023, os rins dela pararam de funcionar e ela pediu a Deus que fosse apagada. Mas isso não aconteceu. Ela teve uma EQM e tudo mudou. Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, sendo que ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ela nos conta a sua EQM e na segunda parte, responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Isadora? Vocês vão amar. Bom proveito. Boa tarde, Isadora. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras histórias que você ache pertinente nos contar. Por favor, se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Olá, Carlos. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem. É uma honra poder estar compartilhando a minha história, né? Que possa ajudar outras pessoas também. Eu sou Isadora, né? Eu tenho 30 anos, apesar de não ter cara, mas eu tenho 30 anos. Eu sou de Santo André, no ABC Paulista. E a minha experiência de quase morte, para eu poder contar ela, né? Eu preciso voltar um pouquinho aí a minha vida, porque a experiência que eu tive foi realmente uma resposta que eu tive da espiritualidade, de como eu vinha vivendo a minha vida, de como eu vinha me tratando. Eu sempre fui uma criança muito cri-cri, eu era muito difícil de lidar. Era uma criança eu sempre me puni muito, sabe, nunca estava bom, eu nunca estava perfeita, as coisas eram tudo ruim, eu era castigada, Deus não gostava de mim, sempre fui assim. E com o passar dos anos foi piorando, né? Sempre fui muito rigorosa comigo. Quando foi em 2009, eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que não tem cura, mas tem tratamento. Hoje a gente vê falando um pouco mais de lúpus, mas imagine, 15 anos atrás, né? A gente não via falando da doença. E para mim aquilo foi a morte, né? Porque o médico foi muito insensível quando deu o diagnóstico, falou, ó, acabou, você tem que fazer isso, isso, isso e pronto. E o lúpus, ele traz uma carga muito pesada para quem, né, acaba tendo a doença. Então, assim, mexeu muito com a minha estética, mexeu muito com o meu psicológico. Eu sofri muito na escola, porque quando começa o tratamento, a gente começa uma porrada de corticoide. Então, eu sempre fui magrinha, então mexeu muito na minha estética. Muita gente se afastou de mim porque achava que era uma doença que pegava. Eu sofri muito bullying, até professor fez piadinha comigo. Então, assim, eu que já era muito cri-cri, muito autopunitiva, isso dobrou para mim. Então, eu sempre carreguei o lúpus como um peso, como um fantasma, que eu não podia contar para as pessoas, eu não queria falar dele, deixa ele ali guardadinho, não quero falar, deixa ali, é culpa minha, eu tenho total culpa disso e tudo mais. E aí eu fui viver na minha vida, tive alguns desafios com a doença me fez parar várias vezes, né, eu tive várias internações, tive uma vasculite cerebral, tive uma nefrite, mas sempre fui levando o tratamento, mas sempre com lúpus ali na bagagem, mas bem surrada ali na mochilinha, porque eu não queria tocar no assunto. Em 2023, em janeiro, eu comecei num trabalho, estava seguindo, né, a minha vida, estava trabalhando num outro lugar. Não, esse ano vai ser o meu ano, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, vou conquistar minhas coisas. E lembrando, assim, que desde pequena eu sempre tive um vazio muito grande, assim, no peito, sabe? Um vazio que chegava a doer. E eu achava assim, se eu estivesse trabalhando em tal lugar, vai preencher, se eu conquistasse tal coisa, ia preencher. E parece que esse vazio só aumentava. Mas tudo bem, ia seguindo minha vida e tudo mais. E em março, eu fiquei doente. Em março eu comecei a ficar inchada, muito inchada.
comecei, e assim, pra mim a oitava maravilha do mundo é água. Eu sou apaixonada por água. Copo de água, tudo água. E eu tomando água, trabalhando, e aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Cheguei em casa às 8 horas da noite, eu me toquei e falei assim, caramba, eu não fui no banheiro. E aí eu comecei a ficar preocupada. Até então eu não tava, já tinha umas 2 semanas que eu já tava com esses inchaços, com esse desconforto, até aí não liguei. Quando eu fui no médico, o médico já falou assim, olha, procure o seu reumatologista, porque isso aqui é atividade da doença. Eu fiquei pé da vida, né? Falei, não acredito, essa doença vai me parar de novo, não acredito e tudo mais. No outro dia, precisei ir para o pronto-socorro, e lá eu fiz o exame de sangue e fui diagnosticada como paciente renal crônico. Meus rins não estavam funcionando. Fiquei internada no total de 27 dias, tive algumas complicações, como biópsia renal e tudo mais. E quando eu saí do hospital, depois de 27 dias, eu saí muito revoltada. Eu saí pé da vida. Porque aí você assume um compromisso com a clínica de hemodiálise, porque eu comecei a fazer hemodiálise no hospital, e era um medo que eu tinha, eu morria de medo de hemodiálise. Morria de medo. E acabei enfrentando ela no hospital, e saí com o compromisso de fazer hemodiálise 3 vezes na semana, 3 horas e meia por dia. E a gente que vira paciente renal crônico, a gente tem que fazer umas mudanças, né, de alimentação, e eu não estava fazendo xixi, então eu não podia tomar quase nada de água. E quem disse que eu cumpria as coisas? Eu não queria saber. Eu descia choio na comida, eu tomava refrigerante, comia tudo que não podia comer, porque eu não queria viver mais. Eu queria morrer. Eu falava para todo mundo, eu não quero. Que vida é essa que não tem gosto para comer nada, que não tem gosto para beber nada? Não. E eu passava muito mal. Eu passava mal durante as diálise, pós-diálise era terrível para mim. Eu tinha muita dor de cabeça, eu vomitava muito, minha pressão batia 20/12, 19/13, essa era a menor, sabe? E eu vivia passando mal. Então, assim, para mim, eu falava, minha irmã me levava para hemodiálise, eu ia numa revolta, eu ia chorando, eu ia xingando Deus e o mundo. E ela falava, Isa, calma, vai ser por pouco tempo, Deus tá vendo aqui. Eu falava, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que vida é essa? Pelo amor de Deus. E aí, eu ia dormir, quando eu chegava em casa eu ia dormir, e eu falava assim, é até pecado, até hoje eu peço perdão para Deus, mas eu falava assim, eu falava para Deus, Deus, eu não quero mais viver. Se o Senhor é tão misericordioso, me leva embora, me apaga. Eu falava para Deus, me apaga, que dê alguma coisa em mim, eu não quero mais viver essa vida. Mas eu pedia com muito gosto, com muita fé. Eu peço perdão até hoje para Deus disso que eu pedia para Ele. E aí no dia 26 de junho, era uma segunda-feira, e as minhas diálises são de segunda, quarta e sexta. Eu fui para hemodiálise, passei mal, como era de costume, voltei passando mal, voltei com a pressão nas alturas, mas para mim era normal. O anormal para mim era eu não passar mal. E aí eu passei muito mal, fui para casa, deitei na cama, só que durante a madrugada eu passei muito mal, mas muito mal mesmo, eu não saía do banheiro, eu não tinha nem mais o que vomitar, e eu percebi que eu comecei a ficar acelerada e muito cansada, estava com muita fadiga. E aí no outro dia, na terça-feira, eu precisava buscar uma medicação, que é uma medicação que a gente busca na farmácia de alto custo, que é a injeçãozinha que a gente toma na barriga, né, para anemia, na hemodiálise. E eu precisava ir buscar. E aí eu lembro que eu levantei, fui até o quarto da minha irmã morava aqui comigo, e eu só consegui falar, Dani. Aí ela falou, Isa, vai deitar, deixa que eu vou buscar. Só que eu precisava assinar uma autorização para ela buscar a medicação. Eu não tinha força para assinar, eu não tinha força. Eu só rabisquei o meu nome, subi as escadas com muita dificuldade e deitei e apaguei. Aí eu já não lembro mais de nada. Aí o que a minha irmã conta foi que ela foi, quando eu conversei com ela, eram umas 6 horas da manhã. A minha irmã chegou em casa por volta de umas 11, 11h30. Ela ainda passou no mercado, chegou em casa, ela ia começar a falar, vou fazer almoço. Mas ela falou que ela ouviu uma voz, e a voz falou assim pra ela, sobe as escadas. A minha irmã subiu as escadas, no que ela chegou no último degrau, ela ouviu um barulho muito alto. E ela correu pro meu quarto. Quando ela chegou no meu quarto, ela falou que ela viu uma cena terrível, que foi a pior cena que ela viu na vida dela, que ela me viu convulsionando. Eu tava caída, com os olhos estatalados, assim, espumando, com um baita de um galo na testa, assim, toda torta. Mas ela falou assim, que apesar da cena, ela
ela sentiu que tinha alguém ali com ela, porque a minha irmã não sabia nada de primeiros socorros e nada. E ela foi, me virou, protegeu minha cabeça e tudo mais, e já chamou a ambulância. E a ambulância foi muito rápida, parecia que a ambulância estava na esquina, ela falou. Foi muito rápido, mas teve que chamar uma outra ambulância e veio a intensiva. E a intensiva, assim, em frente de casa, já me entubou. Daí nós fomos para o hospital, demorou, já fui direto para emergência. E depois de umas horas, assim, não sei dizer, ela falou que demorou muito, o médico chegou e falou para ela, olha, a sua irmã é muito grave o caso dela, tá? Ela tá sendo enquadrada como um AVC de tronco, o cérebro dela tá inchado, ela tá com sangramento, e sejam fortes, fiquem com o celular ligado, a gente não tem muito o que fazer por ela. O médico já deu a real pra minha irmã. E aí, aí eu fiquei 15 dias entubada, e foi nesse tempo que eu tive a minha experiência quase morte. O que eu lembro dessa experiência, né, que foi me passado, assim, eu fui lembrando já quando eu estava no quarto, e parece que a espiritualidade foi me dando, assim, em doses homeopáticas, porque eu não lembrei tudo de uma vez, eu lembrei aos poucos, porque até quando a gente volta do coma, a gente volta muito perturbada, a gente volta muito confusa, a gente não sabe o que aconteceu. E quando eu estava mais sereno, que foi me apresentado. O que eu lembro foi que eu estava entrando num lugar, e esse lugar, ele era muito acinzentado, assim, era muita fumaça, era muito cinza, e era um lugar muito frio. E eu estava entrando, era como se fosse um corredor, e em cima, assim, suspenso, tinha umas celas, como se fosse de cadeia mesmo. Celas, mas as celas eram bem grandes. E eu lembro que eu estava entrando, assim, muito calma, e uma voz do meu lado, aqui do meu lado esquerdo, falou para mim, uma voz de um homem, era masculina, muito suave. E ela me explicou, eu estava muito perdida, não sabia onde eu estava, e ela falou assim, você está entrando num umbral, mas esse umbral, ele é mais brando. É um umbral que pessoas ligadas à matéria vêm, e a sua frequência se conectou com esse lugar. E aí eu já estava confusa, eu falei, não, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu tô aqui, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu só me ferrei a vida toda. O que eu estou fazendo aqui? Aí essa voz, como assim, como correção, ela veio e falou, você é boa para os outros, mas você não é boa para você. E aí eu já me via dentro de uma cela, né, lá em cima. A cela era bem grande, mas ela era bem fria. E só tinha uma cama de pedra, bem fria. E a gente ficava suspenso lá. E de vez em quando subia um tubo de muita luz. Era um tubo de luz, ele passava assim entre as celas. E aí a gente olhava assim, do alto, e via um ser de luz passando. Era um homem, eu lembro dele, eu consigo descrever ele. Era um homem do cabelo curto, preto, todo de branco. A veste dele era muita luz, subia muita luz. E aí eu olhava assim, assim em cima, ele olhava, aí ele sorria, e automaticamente, instantaneamente, as celas faziam um barulho muito alto, fazia trec, 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 porque elas iam destravando, e elas abriam. E quando abria, se a gente conseguisse, ia atrás desse ser de luz. Só que aí eu já me via na cama, presa na cama. Parecia que as minhas mãos estavam dentro da cama. E eu fazia força para sair da cama, assim, levantar da cama, e cansava. Aí eu fazia de novo, cansava. E aí a luz ia ficando mais fraca, ele saía, quando ele saía, as celas começavam a trancar de novo. E aí a gente ficava na cela. Depois eu fui entender que aqui, quando eu estava na UTI, eu estava amarrada. Eu não sei se tem ligação, mas era a mesma sensação de quando eu estava amarrada na UTI, quando eu voltei. E eu lembro que isso passou algumas vezes. Ele passava, ele sorria, eu tentava, eu falava, não, meu Deus, eu preciso sair daqui, Não sabia onde eu estava, assim, que eu estava morta, não sabia nada disso. Para mim não via nada disso, só falava assim, eu preciso sair daqui. E aí, de repente, não lembro como, mas eu já me via num corredor de muita luz, mas era muita luz, e era bem quentinho, sabe eu tinha a sensação daquele mormaço de praia, aquele quentinho de praia, e era muita luz, e esse ser estava conduzindo o pessoal que conseguiu sair. Eu não estava sozinha, tinha outras pessoas, mas estava todo mundo muito confuso,
sabe? Ninguém falava com ninguém, tava todo mundo perdido. Essa foi a minha lembrança nesse lugar. Aí eu já me lembro que eu estava num hospital, era um lugar muito claro, muito limpo, muito organizado, mas assim, eu via bem embaçado o fundo desse hospital. Eu via os leitos, eu via pessoas, possivelmente médicos, enfermeiros, via pessoas acamadas, mas eu via muito embaçado. O que eu via nítida na minha frente era uma enfermeira. Ela estava com o cabelo preso, lembro do rosto dela, via o rosto. Ela estava de branco, com um uniforme, parecia mesmo de enfermeira, com cabelo preto, assim, tinha amarrado. E ela tinha um olhar, ela tinha assim, um semblante sério, mas muito sereno. E aí eu lembro que eu cheguei, eu estava em pé, eu não estava na cama, não estava sentada, eu estava em pé. É como se eu estivesse chegando nessa ala. E aí eu olhei para ela, e aí eu falei assim, nossa, que bom, que bom, que bom, eu tô muito feliz porque aqui eu não tenho lúpus. Eu tô curada, eu não tenho lúpus. E aí ela olhou assim para mim e falou assim, não, meu bem, aqui você vai curar, aqui você vai cuidar. Aí eu falei para ela assim, nossa, mas eu tô com muita fome, eu tinha muita fome. Aí ela falou assim, olha, aqui não tem comida, mas eu vou te dar um soro que vai te ajudar. Aí ela me deu um soro, e o soro era como se fosse nessas embalagens assim que tem aqui no soro normal de hospital, mas era um rosa perolado, cintilante. Eu nunca vi aquela cor. Era um rosa assim. E parecia parecia uma vitamina. E ela me deu e foi assim, como se eu tivesse comido um banquete, me saciou instantaneamente. E eu não precisei tomar todo o soro. E aí eu virei para ela e falei assim: "Eu tô com muita sede. Eu tenho muita sede." Aí ela falou para eu esperar que ela ia buscar água para mim. Mas ela voltou com, sabe aqueles copinhos de café, bem pequenininho? Eu acho que era até menor. E tinha uma gota de água. Eu falei, meu Deus, mas eu com essa sede, vou tomar isso, não vai, né, saciar? Mas eu tomei, e não era a água que a gente toma aqui, era uma água muito mais pura. Ela era diferente, tinha realmente só um gole. E eu tomei aquele gole e foi suficiente para matar minha sede. Foi incrível, assim. Essa foi uma experiência no hospital. E aí eu me via numa outra parte, eu me via num lugar, mas era muita luz. Carlos, era muita luz, muita luz. Não tinha nada na minha frente, não tinha nada atrás de mim, não tinha nada dos meus lados. Eu tava assim, num vácuo cheio de luz, só tinha luz. E de repente apareceu um cachorro. Eu sou apaixonada por cachorro, né? E aí apareceu um cachorro. Ele era um porte médio, ele lembrava muito uma falecida cachorra minha primeira cachorrinha, mas não era ela. Era um cachorro, ele era um porte médio, ele era preto e branco, com pelo curto, e ele apareceu assim na minha frente e olhou para mim como se para eu guiasse, para eu fosse atrás dele, que ele ia me guiar. E eu fui, ele foi caminhando, eu fui atrás dele. A gente entrou num lugar, eu acho que se existe o paraíso, eu acho que eu estava lá, porque era um lugar muito lindo, muito aconchegante. Mas era um lugar, assim, muita nuvem, parecia que a gente estava suspenso com muita nuvem, e era uma coloração meio rosa, meio amarelada, parecia um pôr do sol, sabe? Um fim de tarde, mas era tudo nuvem, não tinha nada. E aquele calorzinho, aquela coisa, assim, muito boa, nossa, sentimento muito bom. E no meio, assim, só tinha uma grande rocha. Só dava para ver aquela rocha. E aí eu sentei nessa rocha e o cachorro sentou nos meus pés. E ele estava bem fixo para frente, assim, olhando para frente. E aí eu passando a mão no cachorro, assim, atrás, nem me liguei, não me atentei à frente, assim, só eu estava entretida lá com o cachorro. Que eu lembro que minha mão passava nele e afundava, assim, nele, sabe? E ele nem aí para mim, ele estava olhando fixo. Aí foi quando eu olhei para minha frente, tinha uma barreira vibracional, não era barreira física, mas era uma barreira vibracional. Você sentia a vibração daquela barreira, que era como se fosse assim, eu não poderia passar dali, eu teria que ficar onde eu estava. E alguns metros após essa barreira, eu vi como se tivesse uma reunião,
era como se tivesse uma mesa, mas não mesa, assim, que a gente conhece, era tudo luz. E aí tinha alguns seres de luz em volta dessa mesa, muita luz, por sinal, e na ponta da mesa tinha uma luz maior, assim, mais brilhante. E ali ninguém me falou, mas eu senti como se fosse a energia de Jesus, né? Porque era só luz. Eu não conseguia identificar, não conseguia ver, não tinha formato humano, não dava para ver rosto, nada. Era só luz. E aí o cachorro, ele olhava fixo para frente, aí olhava para trás, para mim, assim, né? Aí olhava para frente, como se assim dizendo: olha, eles estão decidindo se você vai ou você volta, se você fica ou se você vai. Eu senti isso, né? Que eles estavam decidindo o que ia acontecer comigo. Por quê? Aqui eu estava desenganada, né? Eu estava enfrentando várias frentes, né? Os médicos não deram esperança. Eles falaram assim: olha, para ela, duas uma. Ou ela não acorda mais, ou ela acorda com sequelas graves, porque o AVC foi numa lesão, foi numa área do cérebro muito nobre. E eu estava enfrentando outras frentes. Eu estava tratando o AVC, eu estava com o lúpus numa atividade altíssima, eu estava com insuficiência renal, eu estava fazendo diálise 24 horas, né, na UTI, eu estava enfrentando uma infecção também, eu peguei uma infecção, e a minha imunidade estava no chão. Então, assim, era um milagre, né? E aí, só que a minha família não desistiu, minha irmã orou muito, minha mãe orou muito e tal. E aí eu voltei, né? Depois de 15 dias, eu voltei. Teve alguns episódios que eu não me lembro, foi me contado depois, né? A minha irmã me contou, porque minha irmã fez plantão no hospital, então minha irmã estava bem presente ali comigo. Mas ela fala assim que uns 5 dias depois que me entubaram, eles foram tentar tirar o sedativo para ver possíveis lesões, né? E aí uma vez que ela foi me visitar, ela falou que eu tava com o olho aberto, tava com um monte de coisa, tava com tubo, tava com um monte de fio, assim. E aí ela chegou perto de mim para conversar e ela falou assim, ela ia conversando comigo, só que eu não olhava fixo pra ela, eu não olhava no olho. Eu sou uma pessoa que olho muito nos olhos. E eu não conseguia olhar, eu não olhava. Eu olhava assim pra ela tava aqui na minha frente, eu olhava assim como se tivesse alguém atrás dela. E procurando, assim, olhando, aí às vezes eu olhava pra cima e sorria. Aí a minha irmã falou assim, ai caramba, mas a Isadora ficou com lesão, né, isso aqui é lesão. Mas aí depois ela foi mudando de assunto, ela começou a conversar comigo e falou assim, Izinha, e aí eu olhava assim, meio distante, assim, pra ela, falou assim, tem maior galera aqui, né? Aí eu fazia assim, né, bem deslumbrada, fazia assim. Eu não lembro, tá, isso daí eu não lembro, ela me contou. Aí ela falou assim, eles estão cuidando de você? Aí eu fazia assim, eu olhava pro lado, assim, e eles são bonitos, como a gente sempre conversou? Aí eu fazia assim, desdobrada. Mas aí eu não lembro. E ela falava que quando ela me via, ela sentia muita paz. Ela sentia muita paz quando estava comigo lá. E aí, outro episódio que ela me contou foi que eu chamava muito cachorro. Eu falava assim, cachorro, cachorro, cachorro. E eu tenho 3. E ela falava assim, nossos cachorros estão bem. Eu, cachorro, cachorro. E contou que eu falei depois que tinha um cachorro que ficava comigo nos pés da minha cama, lá, de olho pra porta e de olho pra mim, tipo, me guardando, e às vezes ficava entre os meus pés, mas esse daí eu não lembro. Mas eu lembro muito forte do cachorro. Parecia que o cachorro lá que me guiou era, eu não sei, eu sentia muito amor por aquele cachorro, e era um cachorro que eu nunca vi na vida. E aí, depois de 15 dias entubada, eu saí, né, foi um verdadeiro milagre. Eu saí sem, assim, lesão nenhuma, graças a Deus. Eu tive lógico, eu fiquei muito tempo acamada, então eu tive uma lesão no pé, mas isso é devido ao lúpus, eu tive uma mononeuropatia periférica, então assim, eu não sentia o meu pé, eu sentia muita dor, e eu não tinha sensibilidade no pé, e o médico falou que isso não tinha cura, falou que a minha recuperação ia ser muito devagar. A minha recuperação foi um foguete, assim. Eu saí do hospital andando e falando. E hoje essa minha lesão no pé tá curada, eu não sinto nada no meu pé, eu ando normal, eu dirijo, eu corro. Foi verdadeiro um milagre. E uma coisa que eu lembro, que quando eu tava na UTI,
quando a minha mãe foi me visitar, eu lembro que eu falei muito emocionada para ela, eu falei assim, mãe, eu não tenho mais depressão, eu quero estudar, eu quero viver, eu quero trabalhar, sabe, eu não tenho mais, aquele vazio que eu sentia, não é que ele desapareceu, mas ele deu uma boa amenizada, eu saí com muita vontade de viver. E hoje eu encaro essa experiência que, realmente, depois que eu tive ela, o meu tratamento é outro. E, assim, a Isadora de antigamente, ela morreu com um AVC. Eu sou uma nova Isadora, 100% diferente. O meu tratamento, meus exames estabilizaram, a minha pressão nunca mais subiu, a minha pressão é bonitinha. Eu tomava 3 remédios para pressão, pra você ter uma ideia. Hoje eu não tomo nenhum. O lúpus está em remissão, tá quietinho, vai ficar lá quietinho, tá bonitinho lá. Eu ainda preciso fazer hemodiálise, né? Mas o meu modo de ver é diferente. Antes eu via o copo sempre vazio, seco. Hoje eu vejo ele transbordando, sabe? Eu consigo ver. Quando eu ia para hemodiálise, eu amaldiçoava. Hoje eu enxergo no total, assim, eu falo, Deus, obrigado, porque tem uma máquina que está me ajudando. Quanta gente que não tem também, que está internada, que não tem a possibilidade. E quando eu vou para hemodiálise hoje, eu falo assim, é menos um dia, não é mais um dia. Ai, que dia, mais um dia naquele lugar. Não, hoje eu enxergo, é menos um dia. É menos um dia e tá cada dia mais perto da minha cura, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. O que a minha irmã conta, vocês adoram, você não se viu como a gente te viu. Ela falou que tinha dia que ela chegava teve um dia que ela chegou lá na UTI, ela falou assim, você estava numa situação que eu falei, a Isadora não tá mais aqui. Ela falou que eu tava, acho que por causa do tubo, minha boca tava com sangue, e eu tava exalando um cheiro muito podre. Ela falou, a Isadora não tá mais aqui. E quando eu voltei com muita alegria, eu voltei com muito gás, e parece que aquela plenitude, aquele sentimento que eu tive quando eu estava naquele lugar de muita luz, eu acho que eu trouxe para cá, porque de vira e mexe eu lembro e, nossa, me dá uma paz enorme. Então, assim, eu mudei, tudo que aconteceu comigo foi, eu enxergo hoje, porque hoje a gente tem, né, eu tenho consciência disso, mas foi um episódio que uniu minha família. A minha família era uma família toda fragmentada, era uma família toda separada, era filho que não falava com o pai, era irmão que não falava com o irmão. Hoje a minha família é todo mundo unido, sabe? Em 30 anos, eu nunca tinha passado o Natal com a minha família reunida. Hoje a minha família tá reunida, sabe? Tá todo mundo se ajuda. E eu tive uma lembrança, mas essa lembrança, eu não sei te dizer, Carlos, se foi um sonho ou se foi algo que eu vivi em outra vida. Isso eu não sei te dizer. Para mim, ela é muito vívida, então para mim não parece ser um sonho. Eu tive uma lembrança que eu tava, isso aí já não é no plano espiritual, não é assim, coisa anormal, assim, que a gente, né? Pra mim parecia que eu tava aqui, na Terra mesmo, e tava tendo uma festa num lugar, era como se tivesse um salão de festa, tinha muita bexiga, tinha muita coisa, assim, era uma festa. E estavam chegando pessoas pra essa festa que eu ia ser prestigiada. E eu lembro que chegavam algumas famílias, e eu lembro muito, assim, de um rapazinho, ele devia ter seus 16 anos, cabelo cacheadinho, e aí chegou uma moça loira, com uma nenenzinha também, uma menininha de seus 3 aninhos, e eles me agradeciam, porque eu tinha doado os meus órgãos para eles. É bem estranho, assim, eu não tive ainda uma clareza sobre isso, mas eu sentia muita alegria. E ela fala, nossa, por sua causa, você doou os seus órgãos, e era como se eu estivesse em espírito e estivesse em material, assim. E eu estava muito feliz, e eu falei assim, caramba, depois quando eu tive essa lembrança, eu falei assim, caramba, será que foi em outra vida, ou será que foi um sonho? Porque foi muito real, foi muito forte isso pra mim. Porque hoje eu que preciso, né, de um órgão, eu que preciso de um rim, nossa, que se eu doei em alguma vida minha, nossa, isso é maravilhoso, porque hoje a minha maior frustração é eu não poder doar sangue, se Deus me livre e guarde eu passar daqui, né, eu desencarnar, eu não posso doar por causa do lúpus, né, isso é muito triste pra mim, é uma coisa que eu levo que eu gostaria muito de doar sangue, porque eu precisei de muito sangue na internação e eu vi o quanto importante é, né. E aí, mas aí, isso daí eu não sei te dizer se é um sonho, se foi alguma vivência, mas foi uma coisa muito forte. A gratidão.
dessa mãe e desse menino. Ela falava, ó, por sua causa, a minha filha enxerga, que pra menininha eu tinha doado as córneas e pro rapazinho tinha sido meu fígado. Eles, muito obrigado, você me salvou. Isso marcou muito pra mim. Foi a última lembrança que eu tive e até hoje eu não tive muita clareza sobre isso. Mas depois desse episódio, eu sinto muita presença, eu sempre senti muita presença, mas hoje intensificou. Esse dia eu estava sentada, eu estava na casa da minha irmã, e eu senti alguém sentado do meu lado. De eu estar deitada na cama e eu senti alguém passar a mão na minha cabeça. Isso aflorou muito. E no meu modo de ver a vida, eu não sou mais aquela pessoa pessimista. Não vou falar para você que eu virei um ser de luz, que eu não tenho meus momentos de tristeza, de cansaço, porque eu tenho. Não é fácil, né? Essa rotina de hemodiálise, tem dia que eu passo mal, não passo mal como antes, mas eu ainda passo mal. Mas eu não enxergo a vida como, acabou, é isso, Deus tá me punindo. Jamais. Eu agradeço todo dia a Deus pela essa oportunidade, por eu ter voltado sem sequela nenhuma, por eu ter visto o lado de lá, por eu ter aprendido a cuidar de mim. E assim, antes eu não gostava de mim, eu repudiava meu corpo, o meu jeito. Hoje eu olho pro espelho e falo, Isadora, eu te amo, você é demais, eu queria ter uma pessoa como você do lado, sabe? Porque eu me amo hoje, eu me aceito, eu tô bem, tô feliz, tenho a minha família, graças a Deus não me falta nada. E assim, era uma coisa que eu jamais ligava. Eu agradecer por quê? Minha vida é assim, sabe? Não, tem muita gente pior. Lá na clínica a gente vê muito caso assim, que a gente fala, Deus, obrigada, porque eu só tenho isso, né? Por mais que tenha acontecido tudo, mas não, hoje eu só agradeço. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Isadora, onde ela responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?